Chegou e pronto. Daí, Sandro? Tá me ouvindo, Sandro? Oh, Tudo certo, cara? tudo certo. Tinha gente na sala de espera, eu não tinha visto, eu acho. Fiquei uns 15, 20 minutos tentando logar, não dava certo. Hã? Fiquei uns 15, 20 minutos tentando logar, achei que era a internet. Então, eu acho que eu não tava aceitando as pessoas. Depois você olha a primeira parte, mas foi boa parte esperando vocês entrar. Bom, então vamos continuar. Compartilhar aqui. É que quando eu compartilho a tela, eu tenho mais dificuldade para ver quando tem gente querendo entrar, sabe? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá, então, gente, aí eu trouxe esses 3 exemplos, né, do consumidor, da empresa e do governo, para mostrar como os orçamentos, né, existe uma restrição orçamentária. E essa restrição orçamentária, via de regra, ela é, na análise tradicional, ela é tratada através da curva de possibilidade de produção, que é a restrição orçamentária, ou restrição de produção. Essa lógica, isso é só o início, assim, ela é a base para a gente entrar nas teorias do consumidor, nas teorias da firma. E daí, quando a gente começa a pensar custo de produção, custo de produção, custo marginal, receita, sabe? Essa é a primeira das variáveis, certo? Então, assim, existe uma ideia de que o indivíduo, ou a empresa, ou o governo, ele só vai estar otimizando os recursos dele quando ele estiver usando o máximo de recursos possíveis dentro da curva de possibilidade. Né? Tem alguém falando? Não? E aí, Caroline?
Então tá. Ariane Angélica. Quem é Ariane Angélica? Oi, eu sou Tudo bom, aluna de Ariane Direito. Angélica? Não tem problema. Você... Liga o webcam para ver quem é você. Eu vou baixar então no celular, só um minuto. Ah, não por isso, não por isso. Já estamos no meio da aula, fica para a próxima. Ah, tá. Tá, se tiver alguém, gente, se tiver alguém querendo entrar, vocês me avisam. Eu vou falar lá, tá? Então, assim, vocês estão conseguindo ver essa curva? É um plano cartesiano, né? Vocês sabem o que é um plano cartesiano? Maria Gabriela, você sabe o que é um plano cartesiano? Mariana Rossi, que pode falar, né, pelo menos. Eu não vou encher seu saco hoje, Maria Gabriela, porque você não pode falar, tá? Então vamos para Mariana Rossi. Mariana Rossi, o que é um plano cartesiano? Professor, sou muito ruim em matemática, não me lembro de nada. Plano cartesiano é esse aqui, ó. Você tá vendo? E o nome cartesiano veio de Descartes, que era aquele filósofo matemático europeu que eu não lembro a nacionalidade, mas ele que pensou pela primeira vez essa ideia do plano cartesiano com duas dimensões, né? Y e X. Quando a gente pensa em um plano não cartesiano, você está pensando em um plano com mais de duas variáveis. Normalmente inclui a z, né? Que daí fica em três dimensões. Vocês não veem matemática em direito, então vocês não vão ter a sorte de lidar com esse assunto. Mas é bem legalzinho. Bom, de qualquer forma, dentro desse plano cartesiano, qualquer ponto dentro dessa curva, desse risco aqui, vocês estão vendo, é considerado um ponto de eficiência. Né? Porque o que é uma curva? O que é uma linha? Uma linha nada mais é do que uma soma de pontos. Né? Então, se a gente fosse olhar microcosmicamente, seria um monte de pontinhos aqui. Qualquer um desses pontos vai ser considerado um ponto eficiente, ou um ótimo de Pareto. Nesse caso, especificamente, a empresa ou a pessoa ela tem que optar entre um bem de consumo e um bem de investimento, que seria um bem de capital. Esse aqui eu já peguei pronto, senão teria colocado bem de capital também. Então, assim, o que vai levar a pessoa a fazer uma escolha entre um e outro? Né? Isso vai depender da pessoa, vai depender da empresa, vai depender das condições de mercado, uma série de variáveis que estão para além de uma análise básica, assim, né? Se isso pressupor um pressuposto, a ideia é que existe a possibilidade de mudança nessas curvas. As curvas orçamentárias, elas podem aumentar. Se a Maria Gabriela não tivesse gastado todo o dinheiro dela em lanche no final de semana e tivesse comprado um fone, talvez ela aprendesse mais e a curva orçamentária dela no longo prazo fosse aumentada, ao invés porque ela gastou o orçamento dela em bens de consumo ao invés de bens de produção, bens de capital. Dessa forma, a tendência é que a curva orçamentária da Maria Gabriela continue no mesmo lugar, porque os investimentos dela estão tendenciando para bens de consumo, bens mais supérfluos, muitas vezes não necessários para o bem-estar, mas bem supérfluos. Essa lógica tá ok, assim? Maria Gabriela? Tá ok? Então, assim, é claro que isso aqui é uma simplificação, né? Esses modelos eles são muito mais complexos que isso, né? Normalmente a gente tem que calcular essa curva. Essas curvas elas se relacionam com outras curvas, com outras linhas, com outras variáveis. Isso aqui é uma simplificação para a gente dar uma olhada na ideia, né? Por exemplo,
quando a gente tinha a máquina de escrever, a nossa eficiência para fazer trabalhos, sei lá, agora a gente fala, existe uma máquina que consegue escrever o que a gente diz, né? Então, assim, a tecnologia, ela é uma variável que pode naturalmente deslocar essa curva de possibilidade de produção. Ou, por exemplo, barateamento de produtos, né? Maior eficiência na produção. Se eu descubro um modo de produção mais barato, a lógica é que eu consiga produzir mais com os mesmos recursos, né? Se eu tenho $30 para produzir determinado produto e um trabalhador médio nos Estados Unidos custa $15 por semana, eu tenho $30 por semana, eu só posso contratar 2. Mas se eu vou para a China, eu posso contratar 30, e cada um lá custa $1 por semana, né? Faz sentido? Então, a minha capacidade de produção na China, ela fica maior do que a minha capacidade de produção nos Estados Unidos, que tem um custo de produção mais alto, né? Porque se você for pensar pelo âmbito da empresa, a mão de obra é um insumo, né? É um custo, certo? Esqueci seu nome, Thaís? Essa aqui chamava Antônio? Thaís? Isso. Ô, professor, acho que tem gente querendo entrar na reunião. Ah, tá. Obrigado. Ah. Porque eu não recebo nenhum aviso aqui. Tá, então, Thaís, Oi. tá tudo certo? Tá entendendo? Tô me fazendo claro? Sim? É. Bonito o jardim vertical no fundo da tua casa. Minha mãe vai ficar feliz que você elogiou. Mas parece que ainda tá em construção, né? Tem pouca planta. Ah, não tá pronto. Eu sou o louco das plantas também. Uma hora eu mando as fotos. Minha mãe tem muito aqui também. Eu larguei as minhas lá em Curitiba, na casa de um amigo, nem sei se ele tá molhando direito. Tá, então assim, essa foto desse rapaz aqui é o Vilfredo Pareto. É um cara que pela primeira vez pensou esse negócio aí, de que as pessoas alocam os recursos de modo eficiente. Né? É um pressuposto, né? Vocês sabem que é um pressuposto? Sabem, né? Vocês são do direito, vocês sabem sobre as letras, sobre as palavras, mais do que sobre os números. Né? Então não vou me pegar, talvez eu peque pelo excesso aqui. Então, nessa época de Pareto, a ideia era que a economia, a ciência econômica, era o estudo da escassez e não o estudo da abundância. É uma ideia de que os recursos são escassos e que a gente tem que alocar eles de forma mais eficiente possível. Ah, eu lembrei que eu ia te falar, Thaís. Que você não estava participando você não participou das outras aulas, eu pedia para fazer relatórios durante. Uhum. Possível, né? Claro, cada um faz do Eu jeito que já quer. acho. Hã? Eu acho que eu já enviei o da aula passada. Beleza. Tô repetindo assim porque às vezes eu acho melhor vocês fazerem durante, né? Mas cada um faz do jeito que achar melhor. Então, Pareto considerava que existia um ponto de maximização dos recursos. E esse ponto foi considerado eficiência de Pareto. Foi chamado ótimo de Pareto, eficiência de Pareto. Certo? Então, esse é um pressuposto clássico baseado numa abordagem clássica, que é a abordagem dos livros, vocês conseguem enxergar esse livro aqui?
esses livros aqui. Conseguem ver? Eles são todos manuais de economia que eu usei na graduação. Eles são manuais, todos baseados nesses pressupostos da economia neoclássica, ou tradicional, né, que a gente chama. No inglês, na mainstream, né, que é aquela economia de bolso que o Sardenberg usa para falar de economia no Jornal da Globo à noite, sabe? Que nem sempre tem tanto a ver com a realidade, mas tem a ver com um monte de simplificação desse tipo. Aí, a partir disso, a gente tem algumas consequências, algumas implicações. Quando a gente para de simplificar tanto a economia, trazer ela, ficar nessa só de variáveis estritamente econômicas e tentar passar a economia para um âmbito mais da vida real, a gente para pensar em elementos como a ética, como a cultura, como a possibilidade de subemprego de recursos, né? Por exemplo, uma empresa com galpão vazio, né, que existe, desigualdade de renda, diferenciação de gênero. E cada uma dessas... Desculpa. 9 horas da manhã é foda. Então, cada uma dessas implicações foi mais ou menos trabalhada por alguns autores. Eu trouxe algum deles. Se alguém tiver mais interesse, eu posso enviar também. Por exemplo, da diferenciação de gênero, tem alguns economistas que trazem o feminismo para essa discussão. Como eu não entendo muito bem, eu não trouxe, né, para não falar besteira, mas eu posso indicar. Sobre ética, por exemplo, né? O governo dos Estados Unidos gastaram 610 bilhões de dólares no setor de defesa, que é equivalente para a gente 3,3 trilhões. É maior que o nosso PIB hoje. No caso do Brasil, o Brasil gastou 60 bilhões no setor de defesa ou 1,3 em pagamento da dívida pública. Vocês sabem o que é dívida pública? Caroline? Etienne? Você sabe o que é dívida pública, Etienne? Não, prof. Etienne, a origem do teu nome, ela tem uma origem É meio... francesa. Ela tem um nome bem... Ela tem um significado específico, não tem? Rainha coroada. Nossa, É um elogio à Nossa Senhora. Ah, é? Eu estudei com uma guria que chamava Etienne. E ela era super chique. Não sou, não. Uma mãe coloca o nome da filha de Etienne, tem que criar, né? De uma forma... Não, e o meu é Etienne Jordânia. É um nome Ai, composto Cristo. ainda. Tava bom só, Etienne. É. Bem criativos. O Etienne é bonito. Jordânia nem tanto. Tá, então assim, a dívida pública é resultado daquilo que a gente falou antes. O governo quer dinheiro, ele não pode emitir moeda, né? E criar tributo é algo muito difícil. Então, ele emite títulos. A soma de todos esses títulos já emitidos e não terminados de ser pagos, porque às vezes títulos são coisas que para vencer daqui a 10 anos, sabe? Então, a soma de todos esses títulos que o governo deve somam a dívida pública do Brasil. Cada país tem uma capacidade de endividamento, né? Entendi. E essa capacidade de endividamento, ela via de regra, ela é um índice com base no produto interno bruto. Por exemplo, do Brasil, acho que está em torno de 80%. O Brasil produz por ano no PIB. O PIB do Brasil é tipo 1,7, 1,8 trilhão, algo assim. Não lembro direito. E a dívida pública está entre 1,3. Né? Então, ali você tem
a dívida pública do Brasil está entre 70% e 80% do PIB. A ideia é que, de juros anual, o Brasil paga isso, quanto é? 1,3 trilhão. Então, pensando em termos éticos, é ético que o Brasil pague 60 bilhões de reais, gaste 60 bilhões de reais no setor de defesa, ou os Estados Unidos, esse montante de 3,3 trilhões de reais no setor de defesa, enquanto, sei lá, tem gente que não consegue ter acesso à bolsa estudantil, tem gente que não consegue ter acesso à saúde. No caso dos Estados Unidos, né, que eles têm o sistema de saúde, não existe um sistema de saúde público, por exemplo. Né? Quando a gente pensa em ética, vocês têm uma disciplina de ética ou tiveram? E ela foi boa? Fala comigo. Tá, então, eu não sei nada de ética, né? O que eu sei, eu vi no Clóvis, professor Clóvis, que é pouco. Mas com ele eu aprendi o quê? Que a ética é algo construído, né? Não existe uma ética universal. Não existe um comportamento considerado correto universalmente, né? A ética ela é algo construído e algo mutável. Então, uma vez que é consensual em um grupo, uma comunidade, uma sociedade, que se gaste 60 bilhões de reais no setor de defesa ou 3 trilhões de reais no setor de defesa, uma vez que seja consensual, então sim, seria ético, né? Até que ponto a ética tem essa definição de ética tem o seu limite, né? Porque se você, eu contei para vocês a história daquele documentário do Michael Moore, né? Que o cara corta o dedo, aí ele vai no hospital, custava 50 mil dólares para ele consertar o dedo até metade, 70 mil dólares para ele consertar 2/3 do dedo e 100 mil dólares para ele consertar o dedo inteiro. E daí ele conserta metade, porque ele não tinha como bancar 100 mil dólares, né? Então até onde vai essa, né? Então eu acho importante trazer essa reflexão sobre ser ético ou não, né? A Caroline gastar todos os R$ 1.000 dela em lanche, ao invés de comprar livros de direito que ela vai precisar no futuro. Tá correto isso, Caroline? Tá correto? Não, professor, não. Eu gosto de comprar bastante livros, coisas de exercícios físicos também, estou gastando muito dinheiro com essas coisas. Você é atleta? Comida integral, tudo isso meu dinheiro. Nossa, peraí que meu cachorro tá pedindo para abrir a porta. Eu sou o porteiro dele. Bom, então, a ideia é essa. Eu sei muito pouco sobre ética, mas na abordagem tradicional, esse tipo de pensamento ele não é sequer relevado, não é nem sequer levado em consideração. Essa é a parte que eu talvez mais goste, assim. Esse autor bonito aqui na esquerda, ele chama Thorstein Veblen. Ele é um economista norte-americano de origem norueguesa. Ele era, ainda um pouco um dos grandes odiados da economia, assim. Porque ele é um baita de um cuzão, sabe? Ele tem um livro bastante famoso, quer dizer, o livro mais famoso dele chama A Teoria da Classe Ociosa. Foi quando ele conquistou assim um prestígio no meio acadêmico. Que ele passa o livro inteiro
falando como existe uma classe inteira, né, uma classe de pessoas inteira que não fazem nada, que simplesmente vivem de renda, que simplesmente são ricas porque são ricas, sabe? Muitas vezes nem conquistaram essa riqueza, ganharam, ou simplesmente estavam no lugar certo na hora certa e vivem de fazer nada, né? Que seria a classe ociosa. E a crítica dele era que essa classe ociosa vinha crescendo e que havia uma tendência de que o capital, o dinheiro, ele sairia do setor produtivo e iria para o setor de renda cada vez mais, né? Para o setor de especulação, fazendo com que a sociedade como um todo caminhasse para o buraco, né? E se você não produz, né? Aí ele fala sobre o povo que tem grana, né? Sei lá, se você tem R$ 100 por semana, você vai gastar 80 com comida e aluguel. Vai te sobrar 20 para comprar um livro, sei lá. Mas se você tem R$ 1.000 por semana, chega um limite que teu gasto com necessidades básicas, ele chega a um limite, né? A pessoa não vai jantar 3 vezes, né? Nem todo mundo, né, Arthur? Tem gente que janta 2, mas sei lá, tipo, vou gastar com almoço, vou no melhor restaurante do mundo, mais caro, ali vou pagar R$ 80 o quilo, sei lá, pelo menos na questão de quilo, né? Então eu vou gastar, sei lá, R$ 40 no almoço. Mas para quem ganha R$ 1.000, R$ 2.000 por semana, esse dinheiro gasto com as necessidades básicas, ele fica percentualmente cada vez menor, né? Então, essa sobra de renda, ele vai para onde? Esse cara que tem grana, ele vai distribuir o dinheiro dele? Seria ético? Talvez seria ético, mas não é o que as pessoas fazem. Aí o Veblen cunhou o termo consumo conspícuo, que é o consumo da ostentação, que é a corrente de ouro, que é o carro importado, são bens de luxo que não passam longe de ser considerado algo eficiente, né? Quando a gente fala dessas pessoas, né? Lá em Curitiba tem a Praça da Espanha. Não sei se alguém aqui conhece Curitiba bem. Lá na Praça da Espanha, se a gente fica lá de domingo, a gente fica vendo Ferrari, Porsche, aquelas motos BMW, altos massa e tal de ver, né? Mas qual a relevância disso assim para uma sociedade, sabe? Né? Aí eu trouxe o exemplo dos homeless, dos sem teto. Nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, tem 1,5 milhões de pessoas sem teto. No Brasil, esse número é de 7,8. Eu até achei que fosse mais no Brasil. Mas, assim, no Brasil não é tão surpreendente pensar, né? Mas eu achei bastante surpreendente pensar que 1,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos são sem teto. É um número muito alto para um país tão rico, né? E faz a gente pensar, se existe um produto, uma renda tão alta num país como os Estados Unidos, e até mesmo no Brasil, por que é certo? É eficiente? Existe, de fato, um ótimo de Pareto, uma maximização dos recursos? Enquanto tem pessoas consumindo, por exemplo, 2 Ferrari. Ah, não, uma Ferrari não tá bom, tem que ter 2 Ferrari, tem que ter um Porsche e uma Ferrari, né? Então, esse é um dos tópicos que o Veblen trata. E por isso que ele era tão odiado, assim, nos Estados Unidos. E, por incrível que pareça, ele era professor na Universidade de Chicago. A Universidade de Chicago ela é conhecida historicamente por ser uma universidade de professores liberais, sabe? Como o Milton Friedman, já ouviu falar? Tem um termo na economia, não um termo, né? É uma classificação, né? Que são os Chicago Boys, que é um grupo de economistas de uma determinada época, década de 70, 80,
que tinha uma escola de pensamento econômico que pregava o neoliberalismo, né? Milton Friedman, inclusive, foi conselheiro do Chile durante a ditadura de Pinochet. Então, a ideia é essa. Nem sempre o ser humano consegue maximizar a sua utilidade. Nem sempre os recursos são maximizados, como apregoa a teoria tradicional. Sei que não está muito dinâmico a aula hoje, né? Mas é que o assunto é meio chatinho, né? Então, assim, daí eu trouxe também o exemplo de Detroit. Alguém já ouviu falar do caso de Detroit? Ele é mais famoso. Detroit era considerada a capital das montadoras de carro. Era onde estava a Chevrolet, onde estava a Ford. E acho que nos anos 70, ainda não, acho que nos anos 80, dos anos 80 para os anos 90, Detroit foi abandonada. O custo do trabalhador médio em Detroit, ele subiu muito, né? Porque tem legislação trabalhista, tem direito sindical, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Então, o custo de um trabalhador em Detroit era muito alto. E o lucro das empresas estava caindo. Longe de mim querer julgar uma empresa de ter lucro. O lucro é importante, né? A geração de capital, o acúmulo de capital é o pressuposto em qualquer teoria econômica, desde da mais esquerda, da marxista, até da mais de direita liberal. Né? O acúmulo de capital é um pressuposto necessário para o desenvolvimento do próprio sistema e para a geração de riqueza para todo mundo. Mas, então, o que aconteceu em Detroit foi que os custos trabalhistas estavam aumentando e todas as empresas saíram de lá, essas empresas montadoras, e foram para países como México e China. Porque agora, talvez nem tanto quanto antes, o trabalhador chinês recebia centavos, né? E que para eles lá, chineses, era muito bom, provavelmente. Mas o que aconteceu com Detroit? Detroit, nos anos 90, era um monte de lixo, assim, porque era um monte de galpão abandonado, um monte de fábrica abandonada, e é isso, assim, né? Nem sempre o capital ou as pessoas tomam as decisões pensando no todo, pensando em maximizar o todo. E existe, de fato, então, uma escassez de recursos, né? No caso de Detroit, você tinha ali capital investido, você tinha fábrica investida, você tinha tudo ali, mas foi mais vantajoso para as empresas saírem de lá. Então, não há uma escassez de recursos, existe uma abundância de recursos e o capital ele vaga conforme a necessidade, para bem ou para mal. Não estou aqui para julgar valor, mas... Por último, assim, só para trazer uma coisa que provavelmente a gente vai trabalhar bastante ainda, é as instituições. O que são instituições? Instituições são organizações, estruturas sociais, regras, hábitos, que dão a base para as interações humanas, né? E para a economia. Instituições formais são leis, é a regulação, uma empresa é uma instituição, um sistema político é uma instituição. E as instituições informais. Uma vez eu li que o acenar, o tchau, assim, sabe? De mão aberta, era considerado, isso na pré-história, um sinal de paz, né? Dizendo assim, ó, não estou armado, sabe? Não carrego nenhuma pedra, nenhum pau na mão. E até hoje a gente, quando vai cumprimentar alguém, a gente faz assim, né? Essa instituição informal do aceno, ela tá tão enraizada entre a gente que ninguém faz assim, né? Ou tipo, tá? Né? Então, alguém aqui já assistiu aquela série Rick e Morty? Tem um episódio que o Rick e Morty vão para um país, para um planeta em outra dimensão, não sei o quê. E daí eles chegam lá e são como que fossem deuses e tal, né? E daí lá eles ficam fazendo assim para todo mundo.
e dizendo para eles que isso quer dizer isso. E daí a série inteira é eles assim, sabe? E assim, no final das contas, não faz diferença se é assim ou assim. O que importa é o que isso quer dizer, né? Se isso quer dizer estou limpo, estou desarmado, né? Se isso é aceito por toda a sociedade como um sinal de paz, ou se isso quer dizer um sinal de paz, sei lá. Então, isso se torna uma instituição informal. Por exemplo, ninguém faz xixi na rua, né? A não ser que seja bêbado e à noite. E você não precisa de uma placa dizendo não faça xixi na rua. Porque está implícito, é algo que a gente sabe, é uma instituição informal que há um lugar específico para esse tipo de comportamento, né? Os chineses, por exemplo, têm, nessa época do coronavírus, eu lembro que foi divulgado bastante que os chineses tinham muito costume de catarrar na rua. E o governo, com esse negócio do coronavírus, estava multando, proibindo as pessoas de catarrar na rua. Tipo, aqui pra gente não é uma coisa que precisa ser dita, né? Apesar de ter um pessoal chucro e tal que até faz, né? Mas é visto com maus olhos, é visto como algo feio, né? É uma coisa estipulada, dito, óbvio. Pô, cuspir no chão, coisa palha, né, velho? Né? Não precisa dizer. Então é uma instituição informal estabelecida. Então, é na mesma perspectiva, ter um sistema único de saúde, o SUS, é algo que eu quero ter para mim? É algo considerado certo? É algo que eu penso em tirar? Não, eu acho errado. Nos Estados Unidos, se falar em sistema de saúde público, é difícil, é polêmico. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Mas se for ter esse debate no Brasil, é difícil alguém dizer, não, eu acho errado. Eu acho errado ter um sistema único de saúde. Eu acho errado que a saúde seja gratuita. É difícil, né? Porque a gente tem isso mais estabelecido. A gente, mais ou menos, concorda que a saúde não deve ser tratada enquanto uma mercadoria. Né? Para mais ou para menos, claro que vai haver divergência, assim como vai haver divergência, que a pessoa também tem o direito de catarrar no chão. Né? Quem sou eu para dizer onde a pessoa tem que catarrar? Só que existe um consenso na nossa sociedade de que catarrar no chão é porco e de que um sistema de saúde público é necessário e, de fato, a saúde não deve ser tratada como mercadoria, porque você está lidando diretamente com as vulnerabilidades humanas. Né? Então, em resumo, a ideia é que a estrutura social em que você se enquadra justifica as ações ou comportamento que outras estruturas sociais podem ser consideradas absurdas, né? Como educação pública em alguns países, como nos Estados Unidos, educação de graça lá é difícil ter esse tipo de debate por lá, assim, como é aqui, né? Hoje a gente pensa em UEM, né? Eu me formei na UEM. Se não fosse a UEM, provavelmente não teria feito faculdade, se não fosse universidade pública. Então, assim, como boa parte de vocês, acredito. E é essa a ideia que eu queria trabalhar com vocês hoje. Ficou mais ou menos claro? Não sei, não apareceu esse bichinho aqui no meu desenho? Apareceu, né? Alguma pergunta, gente? Soninha, Indiana? Então, acho que é isso, gente. 24 horas para vocês me mandarem o relatório. Tá? 48 horas para quem não assistiu ao vivo. Pode ser? Aí depois a gente conversa com calma sobre os trabalhos, tá? Sobre os seminários. Tem uma guria que eu esqueci quem é que tinha me pedido um texto a mais. Tudo certo, então? Anne tava paradinha hoje, Anne? O que aconteceu? O som tá muito ruim. Tem que trocar o manda para um outro. Então tá bom, gente. Tá bom? Mariana Rossi. Oi, professor. Menina de ouro, fez um trabalho maravilhoso.
Continue assim. Então tá bom, gente. Tchau, professor. Tchau.